Amém. Vamos colocar de pé. Sejam bem-vindos mais uma vez. Amém. Quero te convidar a fechar seus olhos. Essa tarde é uma tarde bastante úmida, chuvosa, frio, mas nós estamos aqui para ouvirmos a palavra do Senhor e recebermos de Deus a graça e a misericórdia dele. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, nós te bendizemos, Pai, nessa tarde. Declaramos, Senhor, que necessitamos de Ti uma vez mais, Pai. Nos permita, Senhor, assentar na mesa do Teu banquete, Pai, nesse dia. Nos permita, Senhor, meu Deus, nos alimentarmos, Deus, da Tua palavra e desfrutarmos, Senhor, da Tua presença. Toma nas Tuas mãos, Senhor, a direção desta reunião, Pai, nessa tarde. Que nós possamos, meu Deus, meu Pai, nos alegrar, Deus, no Teu Espírito, em nome de Jesus. Eleve teu coração, teu pensamento ao trono da graça do Pai. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, cantarei a Ti, o que posso te dar, tudo que Tu és. Você me libertou e me curou. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo seus caminhos. Posso te dar por tudo que Tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo. Justiça está em Ti, Teu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em Ti, Teu amor é para sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo seus caminhos. Oh, oh, oh.
Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor para conosco, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Clamamos pelo teu sangue sobre nós, Pai. A tua face queremos ver, tua presença queremos ter, tua face queremos ver, tua presença queremos ter. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. A tua face queremos ver, tua presença queremos ter, tua face queremos ver, tua presença queremos ter. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem,
sobre o vale, Senhor, de ossos secos, Pai, nesta tarde. Vem, Senhor, meu Deus, meu Pai, sobre o vale de sombra e de morte, Pai, que muitos se encontram, Pai, nesse dia. Tu és o Deus, Pai, que opera milagres, o sobrenatural nas nossas vidas. E nós clamamos, Senhor, para que o Senhor venha intervir em vidas aqui, Pai, neste dia, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar teu assento. Amém. Sejam bem-vindos mais uma vez aos irmãos que nos acompanham. Aleluia. Abre sua Bíblia comigo, livro de Romanos, capítulo de número 5. Romanos capítulo 5. Aleluia. Eu tenho visto e presenciado e testemunhado na vida de muitas pessoas uma certa impaciência, uma certa intolerância e falta de paz interior, falta de alegria nesses dias. É verdade que em meio a crises é muito difícil que a gente consiga centrar os nossos pensamentos e principalmente colocar em ordem o nosso coração. E o Senhor me deu essa palavra, eu quero compartilhar com vocês, capítulo 5 do livro de Romanos, que diz assim: paz e alegria. Versículo 1 começa dizendo assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Em primeiro lugar, a justificação ao qual Paulo está declarando aos irmãos de Roma, ele está falando de uma justificação dos nossos pecados, dos nossos erros, aquilo que nos leva a castigo. É verdade que toda a ação existe uma consequência. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, todas as vezes que nós cometemos erros, existe uma consequência. E o problema é que todas as vezes que a gente comete erro, normalmente a gente não sabe que é errado. E quando sabe, a gente muitas vezes não se arrepende. Mas Paulo está declarando que através de Cristo nós fomos justificados e reconciliados com Deus. Estamos de volta ligados a Deus por meio de Senhor Jesus Cristo. Versículo 2 diz: mediante quem obtivemos entrada pela fé. A maneira ao qual nos conduzimos nesses dias de crise determina o tempo de deserto. Fala para o seu irmão, a maneira com que você anda nesses tempos de crise. Fala para o seu irmão, olha que está do lado aí, próximo de você. A maneira como que você anda nesses tempos de crise determina quem você vai ser depois que ela acabar. E aqui o texto está dizendo que nós andamos mediante a fé. Nós recebemos as coisas de Deus mediante a fé. Eu quero abrir um parênteses para que você possa entender um pouco do que eu quero trazer para você nessa tarde. A palavra de Deus diz que o povo hebreu havia sido levado por próprio Deus para o Egito. E lá no Egito, passados-se 4 gerações, o povo já era escravo. Eles chegaram lá como pessoas livres. Foram para lá voluntariamente. E a Bíblia diz que Faraó não conhecia a história de José. Mas este Faraó aprisionou, escravizou o povo de Deus. Você vai ver o contexto do que o povo de Deus estava vivendo. Eles abandonaram a fé.
começaram a acreditar nos deuses egípcios, abandonaram aquilo que eles aprenderam por tradição, de como cultuar a Deus. Eles estavam andando da maneira que bem entendiam, cada um seguia o seu próprio caminho. E a palavra de Deus diz que Deus levantou um libertador. Todas as vezes que o povo de Deus anda errado na terra, Deus levanta um libertador. Você pega o Antigo Testamento, você vai ver os heróis da fé, homens, juízes, que foram levantados por Deus para libertar o povo da opressão de Satanás, da escravidão. Levantava homens, mulheres para libertar e livrar dos inimigos do povo de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus levantou Moisés. A palavra fala que Faraó, por motivação demoníaca, Satanás inspirou ele a matar todas as crianças, quando deu a ordem para que matasse todo o menino. E a Bíblia fala que algumas parteiras esconderam o nascimento de Moisés. Moisés estava ali guardado no seio da sua família, até que chegou o momento onde a mãe teve que colocá-lo no bercinho. Você sabe disso, colocou ele lá num cestinho dentro do rio Nilo, e teve que deixar que a sorte, a própria sorte, que Deus livrasse Moisés. Passados-se 40 anos, preste bem atenção, Deus desperta Moisés para olhar para o povo. Estava lá um dia Moisés, no alto escalão do poder do Egito, e ele olha para os seus irmãos, foi visitá-los e viu um egípcio castigando o seu povo. E ele se irou, a palavra de Deus diz que ele se irou e matou. E nisso ele fugiu. Por quê? Porque os seus próprios irmãos, o seu próprio povo olhou para ele e disse assim: quem foi que te levantou juiz sobre nós? O que eles estavam dizendo para Moisés? Quem é que te levantou para nos livrar das mãos do Egito, de Faraó, da escravidão? E ali ele saiu fugido, ficou mais 40 anos no deserto. 80 anos para que ele cumprisse o chamado. Passados esses 80 anos, Deus traz ele de volta, dá uma palavra, aparece no meio de uma sarça, declarando para Moisés. Moisés estava no deserto, e ele fala para Moisés assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque este lugar onde que você pisa é terra santa. Preste bem atenção, olha o que Deus estava falando para Moisés: o deserto é um lugar santo. Se nós fôssemos trazer para a nossa realidade de hoje, quem aqui gosta ou gostaria de passar uma temporada em meio ao deserto da vida? Tribulações, angústia. Quem é que faria ou pediria algo assim para Deus? Ninguém. O problema que Deus pediu para Moisés: vai até Faraó, diga para Faraó libertar o meu povo e deixar que eles venham no deserto me adorar. Então a gente tem aprendido ao longo da nossa vida que o deserto é um lugar de aprendizagem, é um lugar de adorar a Deus. Mas não é fácil viver no deserto, não é para qualquer um. Porque muitos perecem, muitos ficam pelo caminho, muitos não seguem a direção daquilo que Deus está ordenando. Porque no deserto você depende única e exclusivamente de Deus. Ninguém sai do deserto própria força do seu braço. As pessoas ali receberam uma promessa. Moisés volta e declara para o seu povo que Deus havia levantado, e Deus deu um sinal para ele, um cajado que se transformava numa serpente. E um cajado, e quando ele usava o do cajado, Deus era com ele, sinais, milagres, prodígios aconteciam. Pois bem, a palavra de Deus diz que o tratar de Deus com aquele povo começou assim
que Moisés atravessou o Mar Vermelho, porque o povo murmurava dia após dia. Reclamar, murmuração é reclamação. Você gosta de alguém que fica reclamando perto de você o tempo todo? Sim ou não? Ninguém gosta. Uma pessoa chata, uma pessoa que te incomoda, você não tem prazer, você fica inquieto perto de uma pessoa que está ali reclamando o tempo todo. Aquela pessoa pessimista, aquela pessoa melancólica, ela se vitimiza da sua realidade, da sua falta de sorte. Hoje na mídia se fala das vítimas da sociedade, e as pessoas aceitam isso como uma prisão, né? O famoso crente Gabriela: nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Mas preste bem atenção, a partir do momento que Deus trouxe o povo para o deserto, Ele queria ensinar algo que aquele povo não sabia. Primeiro, como se adorar a Deus. Passou 400 anos ali no Egito e eles esqueceram, não sabiam como buscar a Deus. Eles não se relacionavam mais com Deus. Poucas pessoas conheciam Deus. Moisés estava tendo o seu particular com Deus lá no deserto. Só que Deus chegou para ele um momento e disse: agora volta para o Egito e liberta meu povo. Aí Moisés disse, sabe o que para Deus? Eu não. Eu nem sei falar, eu tenho língua presa, eu falo gagago às vezes, eu me atrapalho com as palavras. Levanta o meu irmão, ele sabe falar bem, ele sabe falar bonito. Quando Deus quer trabalhar e tratar com a gente, nós entendemos que não é para a gente. Quantas vezes você talvez veio num culto, ouviu aquela mensagem, você pensou no fulano que não estava aqui? Essa mensagem era para o ciclano, essa mensagem era para o meu marido, minha esposa deveria estar aqui. E a palavra de Deus diz que quando o povo saiu do Egito, eles atravessaram o mar, foi o primeiro milagre ali de provisão. Que provisão foi essa? Livramento e provisão. Porque quando eles atravessaram, eles começaram a ter fome e sede. O milagre foi abrir o mar, eles atravessaram, e quando terminaram de atravessar, eles celebraram. Quando terminou aquela festa, eles tiveram fome e sede. Começaram a reclamar. Agora a gente está no deserto. A gente não tem o que comer e não tem o que beber. Melhor seríamos nós estivéssemos ficado lá escravos no Egito. Pelo menos lá nós tínhamos um teto. Lá nós tínhamos as cebolas do Egito. Eles reclamavam todos os dias. E aquilo foi também sendo trabalhado dentro de Moisés, porque Moisés até então, ele havia fugido para o deserto, porque ele era um homem irado, ele era um assassino. E ali ele foi sendo trabalhado pelo próprio Deus exclusivamente. Agora Deus usa o povo para tratar de Moisés. Você vai ver o povo sendo usado por Deus para tratar Moisés, quando o povo chegou na beira do mar. E eles viram, como que nós vamos passar agora? E olharam para trás e viram Faraó vindo com seu exército. E eles chegaram e reclamaram: melhor nós tivéssemos ficado lá presos no Egito. Agora nós estamos aqui, Faraó vai matar todos nós, e esse mar vai ser a nossa sepultura. Moisés se indignou com a reclamação do povo e foi até Deus, e Deus pegou e falou para ele bem assim. O texto fala algo, parece que poético, mas talvez naquele momento Deus deve ter falado para ele assim: poxa, 40 anos Moisés, você andou comigo, você não me conhece. O que eu te dei para você operar milagres, sinais e prodígios? Pega o teu cajado e toca nessas águas, dá ordem para que o mar recue. E Moisés pegou o cajado e bateu. Qual é a diferença entre tocar e bater? Vamos lá para o sentido literal. Você chega com o cajado e toca as águas. Foi isso que Deus mandou. Quando Deus nos dá um direcionamento, precisamos seguir à risca.
Precisamos ser fiéis na visão e na direção ao qual Deus liberou para nós. Aí o que Moisés fez? Bateu. Porque ainda havia, não era incredulidade, talvez algum tipo de revolta, provavelmente. Você vai ver ao longo da história, lá quase pouco antes de eles entrarem na terra, Moisés é tratado novamente com Deus, por causa da maneira como que ele agia. Deus falava, muitas vezes ele não seguia a maneira como Deus havia liberado. Você quer ver isso? Um dia Deus chama Jacó e fala para ele assim: Jacó, o que você está vendo? Aí o Jacó levanta os seus olhos, olha para frente, a primeira coisa que ele viu, ele disse: olha assim, eu vejo na minha frente senão 2 varas de amendoeira. E o anjo do Senhor disse para ele bem assim: viste bem, foste fiel à visão. Ele estava declarando: o que é que você está vendo na sua frente? Qual é o caminho que Deus está colocando na sua frente? Você vai ver em Ezequiel capítulo 37, quando o Senhor leva Ezequiel para um vale de ossos secos em visão, e ele ali vê a realidade do povo de Deus, estavam mortos, sequíssimos os ossos. E o anjo perguntou para ele: poderão esses ossos reviverem? Não tinha mais vida, não tinha mais carne, não tinha pele, não tinha mais nada, era só o osso. E aí o profeta pega e vira para o anjo e diz assim: sim, o Senhor sabe. Ele não estava declarando uma resposta: sim, porque eu sou profeta e vou fazer acontecer, sim, porque eu acredito. Mas ele estava dizendo: Senhor, é a tua vontade. Se a tua vontade for que eles voltem a viver, sim, eles poderão voltar a viver. Da mesma maneira, também Jesus, quando ele estava lá no monte, orando, a Bíblia diz que foi o pior momento da vida de Jesus. Ele estava angustiado até a morte, a Bíblia diz lá, por causa das coisas, da pressão que ele estava recebendo, os pecados que estavam vindo sobre ele, da humanidade. Os demônios, talvez de toda a terra, todos os demônios possíveis, estavam ali atormentando Jesus, a ponto dele dizer: a minha alma está angustiada até a morte. E ele orando, ele falou assim: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, tira de mim tudo isso. Mas o que ele declara no final? Todavia, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Preste bem atenção. Moisés, ele foi um homem tremendamente usado por Deus para libertar o povo. Ele foi um dos, talvez se não o maior dos profetas que Israel reconhece até hoje, Moisés e Elias. Propriamente Jesus disse que não havia outro profeta maior do que o próprio João Batista. Mas a nação reconhece até hoje os feitos de Moisés, como Deus usou este homem. Chega no final da vida de Moisés, Deus fala para ele assim: Moisés, faz como você sempre fez. Olha o que Deus fala para ele: bate de novo na pedra para ver se ela vai dar água. Fala para o teu irmão que está do seu lado: não é do seu jeito. Não é do seu jeito. Muitas vezes nós buscamos estratégias, teorias de razão humana, de lógica, de vãs filosofias humanas, mas não buscamos o direcionamento de Deus. A palavra de Deus diz que Deus estava presente todos os dias. Olha o que Deus fala para Moisés: Moisés, diga para o meu povo, para eles fazerem assim, assim, porque eu vou estar com eles todos os dias. Até o momento onde que Deus pegou, se encheu, por causa do coração de dura serviço daquele povo, e falou assim: Moisés, vou matar esse povo. Esse seu povo já não era mais o povo de Deus, era o povo de Moisés. Vou matar esse povo, vou destruir tudo, vou começar tudo de novo em você. E aí Moisés se levanta e dá um conselho, e fala assim: Senhor, o que diriam as nações aonde está
O Deus que tirou esse povo do Egito, separou como nação santa para vir no deserto adorar e deu uma terra que eles nunca vão chegar. O povo havia pecado tremendamente. Olha só, o povo todos os dias acordava, Deus estava com eles. Eles tinham fome, Deus mandava as codornizes, Deus mandava o maná. Eles tinham sede, brotava água da rocha. Eles estavam com frio à noite. A Bíblia diz que uma nuvem, uma coluna de fogo guiava-os, na verdade, não seguia, guiava-os durante a noite para que eles não morressem de frio. Durante o dia, uma nuvem, uma coluna de nuvem, guiava-os com sombra para não morrerem queimados do sol, desidratados do sol. Então, todas as vezes, todos os dias, você vai ler no livro de Êxodo, todos os dias, o tempo todo, Deus estava ali. Por 40 anos, Deus foi dando oportunidade para que aquelas pessoas mudassem seus pensamentos, seus corações. Todos os dias. E quando eles começaram a entender as coisas, começaram a andar no caminho de Deus, alguns começaram a se levantar. Deus não usa só Moisés. Deus também fala conosco, Deus também fala comigo. Deus fala conosco em sonhos. A palavra de Deus diz que Arão tinha unção na sua barba. Miriam dançava profeticamente. Josué era um homem que quando terminava o culto, todo mundo ia embora, ele ficava na porta da tenda, olhando para a arca. E o dia que termina o culto, o pastor Moisés daquele povo no deserto vai sair, vai fechar a porta da igreja, e olhou para Josué e disse: ué, meu irmão, você não vai embora? Eu já estou indo embora, porque Moisés era um homem que transfigurava a glória de Deus. E aí Josué respondia para Moisés: eu não estou aqui por sua causa, mas eu estou aqui por causa daquele quem se revela e manifesta nesse lugar, por causa daquilo que você encontrou. Ele estava buscando um Deus verdadeiro. E aí você vai aprender que esse Josué, juntamente com Caleb, eles eram jovens quando receberam uma promessa. Eles tinham aproximadamente entre 40 e 45 anos quando eles receberam a promessa. Chega no final da história do povo no deserto, eles ainda estavam lá para contar a história. Porque eles perseveravam. Eles não perderam a esperança. Sabe por que as pessoas hoje ficam pelo caminho? Sabe por que as pessoas se perdem pelo caminho? Porque não perseveram mais. Quando a fé esmurece, morre a esperança. Quando a fé esmurece, morre a perseverança. Quando você está fraco na fé, a primeira coisa que você faz, a primeira coisa que o homem faz é abandonar Deus, é deixar Deus de lado, é colocar Deus em último lugar novamente, porque a maioria das pessoas vem para Deus quando está tudo destruído, quando está tudo esculhambado na sua vida. A palavra fala, olha que interessante, quando Jesus começou a caminhar, e antes de manifestar milagres, sinais e prodígios, a primeira coisa que ele fez, ele começou a chamar alguns discípulos, e a família dele foi convidada para um casamento. E chegando naquele casamento, Jesus estava lá sentado, ele era uma pessoa comum, no meio de tantos outros, porque a estrela daquele lugar lá era o casal, que estava ali celebrando a união em Deus. E Jesus estava à parte com os discípulos, e a Bíblia fala que acabou o vinho. Mas eu aprendo ali que quando Jesus ele está à parte, mas ele foi chamado para o início de um relacionamento. Com certeza aquele casamento foi duradouro, porque eles não chamaram de Cristo no meio do caminho, e não chamaram quando está tudo acabado. Chamaram Jesus no início, e Jesus fez ali o seu primeiro milagre no meio da família, transformando água em vinho. E a Bíblia diz que o dono da festa disse: por que vocês guardaram o melhor vinho por último? Mas preste bem atenção, todas as vezes que nós chamamos Deus para o início de todas as coisas nas nossas vidas, não vai ter problema no meio
e vai dar continuidade até que Jesus volte para você. E isso tem sido um problema para as pessoas, porque as pessoas não chamam Cristo para andar junto. Chamam Cristo como se ele tivesse guardado numa caixinha. Deu um problema, vamos abrir a caixinha da solução. Estamos com problema, vamos para a igreja. Está tudo destruído, vamos pedir para o pastor orar. Vamos buscar profeta A e B. Mas não é assim que nós devemos nos conduzir. Deus, olha só, eu fico vendo a maneira com que Deus queria se revelar para o seu povo. Lá em Êxodo 19 diz assim: Moisés, já que o povo quer me conhecer como você me conhece, eu acho bom esse negócio, gostei dessa ideia. Então diga para que eles se preparem durante 3 dias. Porque se eu descer e me revelar para eles como eu me revelo com você, e da maneira com que eles estão, eles vão morrer. Ponha limites ao redor do monte para que ninguém suba até que eu dê ordem. Falem para que eles jejuem 3 dias, que jejuem os homens, as mulheres, as crianças e até os animais. Que ao amanhecer do 3º dia eu vou descer sobre o monte e eles me conhecerão, olha só, como você me conhece. Moisés descia do monte com o seu rosto glorificado, transfigurado, as pessoas não suportavam. A Bíblia diz que as pessoas, quando olhavam para o rosto de Moisés, elas se escondiam. Fazia talvez, sabe qual é que é o animal que se esconde quando está com medo? Que esconde o seu rosto debaixo dentro de um buraco. Você sabe qual é? A ema. Já viu o crente ema? Quer esconder o seu rosto da face de Deus quando faz algum problema, algum erro, quando comete um pecado, mas esquece de esconder todo o seu corpo. A ema faz isso. Ela esconde o seu rosto. Sabia quando você brinca com a criança de esconde-esconde, quando ela era pequena? A criança, ela não se esconde, ela fecha os olhos, ela põe a mão no seu rosto, como se ela tivesse escondida. Não há nada que nós possamos esconder do nosso Deus. E aí o que aconteceu? Deus desceu na manhã do 3º dia sobre o monte. E quando Deus desceu, a Bíblia diz que houve um terremoto, fumaça, trovões, relâmpagos, fogo e enxofre. A Bíblia diz que começou a acontecer naquele mundo. Imagine, talvez estava tendo uma erupção de um vulcão, algo parecido. E aí a Bíblia diz que o povo, quando no momento de conhecer a Deus, o povo recuou, começou a correr, se esconder nas suas tendas. Talvez alguns queriam se esconder, cavar um buraco, se esconder em cavernas, porque eles não tinham coragem. Estavam com medo. Mas preste bem atenção. Isso é para quem não anda por fé. Pergunta para o irmão e para a irmã que está do seu lado, próximo de você: você tem fé de conhecer verdadeiramente um Deus? Um Deus verdadeiro, um Deus que não é só de palavras, um Deus que não está pregado numa cruz, mas que ressuscitou e quer se relacionar com nós. Aí nós queremos, primeiro, que Deus faça algo para as nossas vidas. Resolva os problemas para que possamos ver que verdadeiramente Ele é Deus. Isso não é fé. Muitas vezes as pessoas fazem assim. Lá em Brasília eu conheço um monte de gente que é o crente empresário. Não tenho nada contra que os crentes sejam empresários. Mas o empresário, ele tem uma visão empreendedora. Uma visão de que tem que dar lucro. E a primeira pergunta que já me fizeram uma vez: o que eu ganho entregando minha vida para Jesus? Perguntaram bem assim. Aí eu falei assim: você ganha salvação, meu irmão. Ele: mas salvar de quê? Aí você tem que começar a falar de tudo aquilo que a palavra fala a respeito de pecado, qual é a consequência do pecado, qual é o destino das pessoas que vivem no pecado. Aí quando eu falei sobre pecado, ele está dizendo: você está dizendo que eu sou pecador? Eu sou uma pessoa boa, eu faço isso, aquilo. É complicado, porque o coração de cada um de nós aprendeu que somos bons por causa das coisas que fazemos. Não é assim. Salvação não é por causa daquilo que você faz. Salvação é mediante a fé, e aquilo que você faz
é consequência da tua fé. As ordens dos fatores aqui alteram sim. Eu não vou fazer, por exemplo, os espíritas acreditam que se eles fizerem boas obras, tiverem boas atitudes, boas ações, eles serão salvos. Mentira de Satanás. Lá no livro de Tiago, a palavra de Deus diz que Tiago foi confrontado quanto à sua fé. E ele foi questionado: ó Tiago, aonde está a tua fé? Eles estavam falando, questionando, porque Tiago dizia assim: eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Aí o povo está dizendo: não, eu mostro as minhas obras pela fé. E aí Tiago estava dizendo assim: a fé sem obras, ela é morta. O resultado da minha fé tem que ser obras, e não o resultado das minhas obras tem que ser fé. Primeiro nós devemos crer no invisível. Nós devemos ter convicção. Por quê? Preste bem atenção. Tudo que Deus estava trabalhando e tratando com esse povo no deserto era fé em uma promessa de uma terra que manava leite e mel. A fé, ela não pode ser circunstancial. Eu tenho que ver, eu tenho que tocar para crer. Ela não pode ser assim. A fé, ela tem que ser sobrenatural. Porque se a tua fé ela é circunstancial, você vai orar e 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 talvez não aconteça nada. Talvez não se solucione nada. Olhe para mim, abre sua Bíblia lá no livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Olha só o que diz o versículo 11, ou versículo 1. De onde vêm as guerras, as lutas? Preste bem atenção. De onde vêm os problemas? De onde vêm as guerras, as contendas entre vós? Não vem disto? Dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Aí ele está dizendo, versículo 2, quais são os prazeres? A cobiça. Querer aquilo que não é seu. Ele diz, cobiçais, versículo 2, mas nada tendes. Nós queremos, mas não temos. O povo de Deus lá no deserto, lá queria tanta coisa, mas eles não queriam o que Deus tinha. Deus dava o maná, mas eles não queriam comer o maná, eles queriam as cebolas do deserto. Imagine você, a gente fala lá brincando lá com os mineiros lá, no Goiás também. Deus todos os dias, minha irmã, no café da manhã mandava pão de queijo, assadinho, prontinho. Coisa boa. No almoço, frango a passarinho. Frango assado. Churrasquinho. E o povo queria cebola. Queria os temperos. Tiago capítulo 4. Lá no finalzinho da sua Bíblia. Depois do livro de Hebreus, tá? Aí preste bem atenção, o povo reclamava. Reclamava talvez até das roupas, mas Deus fazia com que as roupas crescessem. Saíram do deserto lá com o chinelo, a sandália lá número 30, passou 40 anos, a sandália cresceu junto, virou número 40, 45, dependendo do cidadão. Todos os dias Deus dava provisão, mas aqui Tiago está dizendo assim, ó, cobiçais, mas nada tendes, versículo 2, matai e invejais, mas nada podeis obter do que desejais. Combateis e guerreais, mas nada tendes, porque não pedi. Preste bem atenção, primeiro as pessoas pedem, outras não pedem. E aí o versículo 3 diz que também aqueles que pedem, pedem errado. Então fala para o teu irmão, existe oração, olha para ele e fala assim, existe oração que Deus não responde. Alguém já te falou isso um dia? Tem oração que Deus não responde. Olha só, versículo 3, pedi, não recebeis, porque pedi mal. Tem gente que faz oração errada.
Tem gente que pede coisa errada, tem gente que pede coisa que Deus não quer para ela. Pedi e não recebei, porque pedis maus, para gastar nos seus próprios prazeres. A gente pede por causa do orgulho, da vaidade, da soberba. Se você entender que se orar pedindo por necessidade, até nisso a gente erra. Porque Deus não desampara os seus filhos. A palavra de Deus diz que bem sabe o Senhor de tudo aquilo que nós necessitamos, e Ele acrescenta sobre as nossas vidas todos os dias. Pedi e não recebeis, porque pedi mal, para gastar nos seus próprios prazeres. Aí ele cita uma série de coisas aqui. Versículo 4: adultério com adúlteras. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Ou seja, nós oramos e pedimos para Deus coisas voltadas e relacionadas para nos prender mais ainda no mundo, nos prender mais ainda no sistema que está lá fora. Nós oramos e pedimos para Deus coisas que vão nos aprisionar. Você quer ver como que é? A pessoa vem para a igreja. Isso não acontece aqui, só lá em Brasília e no resto do país. O cidadão, o jovem, vem para a igreja, o irmão, a irmã está lá na fila da oração para casar. Lá em Brasília, meu Deus do céu, todo culto tem uma fila enorme de gente para casar, que quer casar. E aí passa um tempo orando, se consagrando, se preparando, sendo trabalhada. Quando chega o momento do casamento, Deus abre a porta, envia o varão. A pessoa marca o casamento. Aí 3 dias antes de se casar, o irmão, a esposa, aliás, veio para o pastor e fala assim: pastor, eu acho que eu não vou casar. A gente fala: ué, minha irmã, o que aconteceu? Tanto tempo a gente orando e jejuando para que Deus abrisse a porta, Deus agora mandou o varão, por que não vai casar? O que aconteceu? Ele fez alguma coisa de errada? Aí ela: sim, pastor. O que foi que ele fez? Ah, pastor, nós ganhamos isso, ganhamos aquilo para o casamento, ganhamos parará, piriri, pororô, ganhamos até a lua de mel. Nós vamos viajar para uma praia, vamos ficar lá 10 dias. Ué, minha irmã, então o que é que o irmão fez? Eu até agora não entendi, porque até agora você só me falou coisa boa. O problema, pastor, é que meu noivo quer levar a mãe dele junto para a lua de mel. E eu não posso com isso. Não aguento mais, pastor, a gente já brigou tanto por causa disso. Preste bem atenção. O problema das pessoas, elas fazem tudo certinho, até quando chega o momento onde que Deus vai estabelecer a sua bênção, aquilo que você tanto orou e tanto pediu, e você dá um deslize, e parece que desmorona tudo, parece que nós temos que começar tudo de novo. Sim ou não? Assim era o povo de Deus no deserto. Eles caminharam mais ou menos uma semana, eles chegaram na terra que Deus prometeu para eles. Então me diga, por que eles ficaram 40 anos andando em círculos no deserto? Por causa da dureza do coração, por causa das coisas que prendiam a eles ao passado, porque eles não sabiam mais ser livres. Eles não sabiam mais o que era adorar a Deus, o que era servir em obediência a um Deus bondoso e misericordioso. E aí ele está dizendo: portanto, qualquer que quiser fazer-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Versículo 5 fala assim: ou pensais que em vão diz a Escritura, que o Espírito que Ele fez habitar dentro de vós tem intensos ciúmes, mas antes Ele nos dá maior graça. Portanto, diz a Escritura: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Vai fazer uma oração cheia de orgulho, cheia de soberba, vai declarar, vai falar para Deus assim: Deus, eu mereço. Fala: Senhor, tem misericórdia.
Comece primeiro orando, primeiro se humilhando diante de Deus, porque sem Ele nada nós podemos. Deus não é um funcionário nosso. Deus não é um Papai Noel que manda você, manda e desmanda, dá para Ele um pedido de oração e Ele tem que responder, ponto e vírgula. É tudo pela graça. Fala para o teu irmão, é pela graça. Sabe o que significa graça? Misericórdia não merecida. Foi de graça que Deus nos enviou Jesus para nos salvar? Sim. Para nós foi de graça, para Deus custou. Para Deus custou muito, para Jesus custou muito. Para nós recebemos de graça. Não merecíamos, mas Ele escolheu. Então, quando chegamos diante de Deus por causa do que Ele fez na cruz, e declaramos para Deus: Deus, eu mereço. Meu irmão, a sua oração, ela sabe como é que ela vai ser ouvida? Da mesma maneira como que alguém chega para você e reclama e resmunga coisas para você. Você tem paciência de conversar com uma pessoa soberba? Ou pessoa orgulhosa? Quantos aqui já tiveram a oportunidade, infelizmente, de conversar com um bêbado? É complicado, não é? O cara pensa que é o valentão. O cara acha que que ele está por cima de tudo. Você tem que ter muita paciência. Tem pessoas que não têm paciência comigo. Mas preste bem atenção, a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. Quando você vem diante de Deus com soberba, Deus fala assim: pode ir embora. Esse aí eu não quero nem saber. Esse tipo de coração eu não aceito. A Bíblia diz que Deus aceita um coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz que Deus aceita aquele que se humilha diante dele. Versículo 7. Olha só, a condição que precisamos estar diante de Deus. Fala para o teu irmão: sujeitai-vos a Deus. Se sujeitar a Deus não é fácil. Porque se sujeitar ao Senhor, sujeição está relacionado também com obediência. Quando você era criança, você dava ordem para o seu pai, para sua mãe? Tem muita criança que dá. Você já viu no mercado aquela criança que faz aquele fiasco, aquela choradeira, aquela gritaria, e o pai e a mãe olha para a criança e fala assim: para, menino. Hoje em dia é assim. Na minha época, meu irmão, era só uma torcida de cérebro, porque girava tudo. Era só uma cutucada assim abençoada, não era? Sim ou não? Por que a gente acha que com Deus a gente tem que agir da mesma maneira, como crianças pirrentas e manhentas? Deus resiste ao soberbo. Não tem como fazer pirraça com Deus. Eu olho na Bíblia as pessoas que tentaram fazer pirraça com Deus. Deus olhou para ele e falou bem assim: ô Elias, você não é o último não, você não é o bambam não. Ainda existem 7.000 que não se dobraram a Jezabel. Entende? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, e purificai os seus corações. Aleluias. Mas olha só, volta lá no capítulo 2, versículo 14. Olha o que nós queria falar antes para vocês sobre fé. Versículo 14 diz: meus irmãos, que proveito há alguém se disser que tem fé, mas não tiver obras? Eu acredito, eu tenho fé, pastor, eu sei, eu creio que Deus vai fazer um milagre, o impossível acontecer na minha vida, mas você não faz nada por isso. Ou seja, ele está falando de fé, de crer, acreditar e se mover e fazer algo para que isso aconteça. Pode essa pessoa salvar-se? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta do seu mantimento cotidiano, e se algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Ele está dizendo que do que adianta você crer, ter fé, mas não fazer nada pelo seu próximo?
Quantas vezes as pessoas batem na porta da nossa casa e pedem comida, pedem um alimento? Quantas vezes as pessoas bateram na porta da sua casa, até o crente mesmo lá, querendo trazer a palavra de Deus, e você disse: não, eu sou crente, eu sou servo. Não, eu não quero, não tenho tempo. Preste bem atenção. A fé, ela precisa ter obras, ela precisa ter consequências, ela precisa gerar frutos na sua vida. Porque senão a tua fé, ela é uma fé circunstancial. E olha aqui que Tiago continua dizendo: assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me a fé sem as tuas obras. Como que você pode dizer que tem fé, mas não coloca ela em ação? Como que é isso, pastor, na prática? Eu conheço muitas pessoas que têm fé e não têm obras. Como? Pastor, ora por mim. Mas ela não ora nem por si mesma. Pastor, eu estou passando problema, isso, aquilo. O pastor fala assim: vamos orar. Ela fala assim: sim, vamos orar. Mas ela não ora. Ela não paga um preço. Porque ela deixa tudo para outra pessoa fazer. Ou seja, ela é uma pessoa passiva. Vê, sabe o que deve fazer, mas não faz. Crês tu que Deus é um só? Versículo 19, fazes bem, até os demônios creem. Então não basta só crer, você precisa botar a tua fé em prática, ação, atitude, atitudes de humildade, atitudes de quem está debaixo da mão de Deus. Até os demônios creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem insensato, que a fé sem obras é inútil? Não adianta você vir para a igreja. Eu vi uma palavra ontem, uma frase dizendo assim, ó: muitas pessoas vêm à igreja, mas muitas pessoas não vêm a Deus. Você consegue entender? Muitas pessoas vêm à igreja, vão ao pastor, pedem oração, mas nada acontece. Por quê? Porque deixa tudo para o encargo do pastor. A gente ora sim, a gente paga um preço, a gente não vai deixar ninguém na mão. Porém, as coisas não acontecem porque as pessoas não fazem nada por si mesmo também. Nós oramos muitas vezes por pessoas que queriam emprego, aí Deus dava o emprego. Não ficava um mês. Eu não estou gostando. Aí eu olhava para o cidadão e falava assim: ué, meu irmão, nós oramos tanto tempo juntos, pedindo para Deus. Você veio para mim pedir oração porque queria entrar naquele lugar, porque aquele lugar era a porta de Deus. Sim, eu orei. Aí você disse para mim que aquele lugar foi Deus que te mostrou e lá você ia ser abençoado. Sim, pastor, é verdade. Mas por que você quer sair agora? Porque eu não gostei. Eu já ouvi isso quase algumas centenas de vezes, de pessoas que têm um coração dessa maneira. Oram, pede para Deus, Deus dá. Não era bem isso que eu queria. Descarta. Aí começa tudo de novo. E por isso que Tiago está dizendo que a fé sem obras, ela é morta. É uma fé inútil. É insensatez. Nós queremos buscar algo de Deus que depois vamos pesar e vamos rejeitar. Olha só, versículo 21. Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vê que a fé cooperou para a obra. Abraão não tinha o que sacrificar, e Deus pediu para ele: sacrifique então teu filho. E ele foi e obedeceu. Pegou o seu filho e foi, em obediência. Mas a fé que ele tinha, que Deus daria a provisão, ele foi o caminho todo dizendo: Deus providenciará para si o cordeiro por sacrifício. A fé cooperou.
com a obra, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. É isso que nós precisamos entender nesses dias de crises. Que se você não botar a tua fé em prática, sabe como é que é não botar a fé em prática? É um dia você crê, você sai do culto, você crê porque você ouviu a palavra, você ouviu Deus falando. Amanhã acontece um problema e você diz: uau, eu vi a irmã dando testemunho aqui quarta-feira passada, dizendo que o médico desenganou seu marido. Disse: olha, ele não vai passar desse dia. E ela tinha uma palavra de Deus, não tinha? E ela tomou um posicionamento e diz: Deus é que vai fazer. Deus deu a palavra e eu creio naquilo que Deus falou. Ao término do dia, Deus já foi dando sinal. Passado uns dias, Deus tirou aquele homem do leito. Preste bem atenção. Se quando a imposição da vida, as imposições do mundo, a pressão externa das nossas vidas diz para nós alguma coisa, mas Deus está dizendo outra, qual é que você vai seguir? Qual que você vai se manter? Você vai se manter fiel ao que Deus está te falando, ou ao que o mundo está dizendo? Todo mundo está dizendo: vamos todo mundo para cá. O mundo está dizendo: fica em casa. O mundo está dizendo: usa máscara. Mas o que Deus está dizendo? O que Deus está dizendo nesses dias? Muitas vezes você não tem uma palavra de Deus para seguir firme nesses tempos difíceis. Sabe por quê? Porque o seu problema pessoal muitas vezes encobre o que está diante de ti. Deus tem falado e liberado coisas, palavras transformadoras para um tempo difícil. E se você não se mover por estas palavras, você pode perecer pelo meio do caminho. E eu vou finalizar. Volta lá para o livro de Romanos. Romanos 5. Olha só o que diz o versículo de número 3. Não, no versículo número 2 fala assim. Eu vou ler 1. Sendo então, pois, justificados pela fé, temos paz em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem obtivemos entrada pela fé. Entrada pela fé, esta é a graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Sem fé, você não persevera, e sem perseverança você não tem esperança. Se você não acredita mais, você já perdeu a tua perseverança e perdeu a sua fé, há muito tempo. Há muito tempo. Se você não acredita mais, a tua fé já está há muito tempo abalada. Versículo de número 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha o que Paulo está dizendo. Que as tribulações é a maneira com que Deus trabalha em você a fé. Você não entendeu? Olha como é que Deus trabalha a tua fé. Te dá tribulação, te dá problema. O povo no deserto lá não tinha fé, não cria, ficava tentando Deus o tempo todo, e Deus só dava para ele problemas, problemas e mais problemas e mais problemas. Eles não queriam aprender. Entende? Eu ouvi muitas vezes na minha adolescência dizendo assim: quando Deus te leva para o deserto, é porque Ele quer te ensinar. Então aprenda o mais rápido possível o que Ele quer te ensinar. Porque se você não aprender, você vai ficar lá até você aprender. Ou você desiste de tudo, ou você fica lá até você aprender. É que nem quando você vai na escola. Eu, infelizmente, por causa do meu orgulho, meu coração duro, eu tive que fazer 5 vezes a 5ª série. Enquanto que eu não aprendesse a matéria, eu não ia passar, não ia avançar. Mas é porque eu era ruim. Olha só. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo, olha só, que a tribulação produz o quê? Perseverança.
perseverança. Jesus disse assim, no mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo, porque Deus está querendo te ensinar em meio à tribulação, através da perseverança, para acrescentar a tua fé e renovar a tua esperança de que dias melhores virão. Sabendo que também as tribulações produzem perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz o quê? Esperança. Não tem como, querido. Ora, versículo 5: a esperança não traz confusão. Não tem como. Não tem como, não tem outro caminho, não tem outro jeito. Deus quer mudar. Você está pedindo para Deus mudar a tua vida, meu irmão, tenha bom ânimo, porque vai vir tribulação. Sabe por quê? Porque o inimigo da sua alma que luta para te destruir, ele não quer deixar as coisas assim tão baratas. Ele não vai sair simplesmente porque você está mandando. Ele vai sair porque sim, o nome de Jesus tem poder, e para isso você tem que conquistar ou reconquistar territórios na sua vida. Então é necessária a tribulação, porque a tribulação vai gerar tantas coisas na tua vida. O deserto gera tantas coisas nas nossas vidas que nós não queremos olhar para o deserto com os olhos bons. Mas tudo que produz ali no deserto são coisas boas, se você souber aproveitá-las. Amém? Se coloque de pé. Eu sei que não é fácil. Pastor, você está me dizendo que então eu vou ter mais problema do que eu tenho? Sim e não. Depende da dureza do seu coração. Depende da tua fé em ação. Depende da maneira com que você recebe a palavra de Deus. Se o teu coração está aberto, se a tua mente está voltada e cativa a obediência à palavra de Deus, você pode tornar as coisas ou mais fáceis ou mais difíceis. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Nessa tarde eu creio que o Senhor está proporcionando tempos de descanso. Eu sei que talvez você tenha passado por muitos problemas nesses dias. Você que tem passado por muitas tribulações e diz: pastor, eu não suporto mais eu não vou aguentar mais um problema. Mas que você tenha o entendimento de que Deus não nos abandonou. O que Deus está falando conosco nesta tarde, o que Deus está liberando e restaurando na sua vida, é a tua esperança. Existe um ditado que se diz por aí que a esperança é a última que morre. A palavra de Deus diz que Davi, ele orou por um filho que estava enfermo, e ele disse: enquanto houver vida, há esperança. Enquanto houver a palavra de Deus, há esperança. Enquanto houver promessa de Deus, há esperança. Enquanto tiver uma porta aberta diante de ti, enquanto que houver um caminho, há esperança. Nós não podemos desanimar, nós não podemos desistir, nós não podemos ficar pelo caminho. O que nós podemos pedir hoje, Senhor, pela tua graça e a tua bondade, nos fortalece para caminhar mais. Nos fortalece, Senhor, para que possamos nos conduzir em obediência da maneira ao qual nos chamou. E por misericórdia, Senhor, nós queremos, Pai, entregar tudo a Ti, para que o Senhor opere em nós o querer e o efetuar através do Teu Espírito Santo. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Fale com Deus nessa tarde. Fale com Deus nessa tarde. As pessoas podem não entender. As pessoas podem não entender.
mas aquele que sonda o teu coração, sabe das suas lágrimas, sabe daquele suspiro. Ele não te abandonou. Você não vai ser um homem solitário, você não vai ser uma mulher solitária. Obrigado, Jesus, por cada vida, Deus, nessa tarde, Pai. Clamamos, Senhor, pela Tua graça, Senhor. Nos purifica, nos justifica e nos santifica, Deus, nessa tarde. Derrama sobre nós, Pai, a Tua bondade, como nós cantamos no início desse culto, Pai, desta reunião. Que Tu és bom, Senhor. Seu amor dura para sempre. Toma nas Tuas mãos, Pai, os nossos negócios. Nós devolvemos para Ti, Senhor, tudo aquilo, Pai, que roubamos do Senhor. Entregamos a Ti e colocamos, Senhor, Pai, queremos colocar no início. Se erramos o caminho, Senhor, nós queremos voltar ao início de tudo, Deus. Aleluia. A paixão queima em meu peito. Fale com Deus. Me empurra para o teu coração. Ao sentir toque de tuas mãos, em meu coração ficou uma semente de amor por Ti, Jesus. Teu Espírito me embriagou. Não, eu não posso mais olhar atrás. A cada dia eu te quero mais. Teu Espírito me conquistou. Não, eu não posso mais olhar atrás. A cada dia eu te quero mais. Levanto as minhas mãos para te dizer: precioso Senhor, não há outro com teu amor. És precioso Senhor, eu te quero. Mais que o ouro, mais que a prata, quero estar mais perto, como um filho nos braços do Pai. Sinto-me confortável em teu colo. Presença não posso esconder as lágrimas que escorrem do meu rosto. Aleluia. Coloca a sua mão no seu coração, fala assim comigo: Deus, eu levo a minha mente cativa a obediência à Tua palavra. Opera em mim o querer e o efetuar, em nome de Jesus. Restaura, Jesus, a minha fé. Restaura, Senhor, a minha esperança. Renova a esperança, Senhor, em nome de Jesus.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Queridos, quem nessa tarde tem um desejo no coração de querer ofertar, nós vamos estar orando. Eu vou estar encerrando esta reunião e após a oração, você quiser, vem aqui à frente, pode depositar aqui no gasofilácio. Amém. Pai, feche seus olhos. Pai, obrigado, Jesus. Nós consagramos a semente dos teus filhos, Pai, nesta tarde, Deus. Que ela venha multiplicar, Senhor. Que ela venha ser, Senhor, meu Deus, meu Pai, bênção, Senhor, na vida deles, ó Pai. Não podemos dar se o Senhor já não nos tivesse dado antes. Por isso somos gratos. Nós consagramos e santificamos a Ti, Senhor, os dizimistas, os ofertantes. Dá também, Senhor, meu Deus, meu Pai, para aquele que, Senhor, tem o desejo, mas não tem nessa tarde, Pai. Nós pedimos, Deus, que o Senhor venha multiplicar sobre a vida dele, em nome de Jesus. Toma, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos. Nos guarda e nos leva, Senhor, ao retorno dos nossos lares, dos nossos afazeres, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor derrame sobre ti a sua bênção e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Que a igreja do Senhor diga amém. Amém, queridos. Vão em paz. Deus abençoe a cada um de vocês. E ao término, se alguém precisar de alguma oração específica, nós estamos aqui. Amém.